Olá pessoal, sou o professor Maurício Atala aqui do curso Next English e hoje eu vou falar para vocês sobre conjunções. Para quem não sabe o que é conjunção, a conjunção é uma palavra que liga uma sentença à outra. E hoje eu vou falar uma muito importante do inglês intermediário que significa apesar de. Como que eu vou falar apesar de em inglês? Bom, eu posso falar although, eu posso falar despite e posso falar também in spite of. Essas três palavras, essas três conjunções têm o mesmo significado, mas elas têm diferenças de como usá-las na sentença. Aqui nos casos eu vou explicar para vocês como usar essas três conjunções apesar de em inglês. Vamos lá. Ok, pessoal, vamos aqui ao primeiro caso explicando although, in spite of e despite. Vamos a um exemplo. Last year, Paul and Joanne had a holiday by the sea. Ano passado, Paul e Joanne tiraram as férias no mar, foram pegar uma praia. It rained a lot, but they enjoyed themselves. Choveu muito, mas eles curtiram bastante. Você pode dizer, although it rained a lot, they enjoyed themselves. Você pode falar, in spite of the rain, they enjoyed themselves. Ou, despite the rain, they enjoyed themselves. Bom, os três significam apesar de, mas por que existem três? Porque eles têm características peculiares separadas. Vamos a essas características no próximo card. Bom, nesse segundo card aqui, gente, dá para notar que o although, ele é seguido de um sujeito mais um verbo. Exemplos. Although it rained a lot, we enjoyed our holiday. Reparem que nessa sentença, although é seguido do sujeito it e o rained, que é o verbo da sentença. Outro exemplo. I didn't get the job, although I had the necessary qualifications. Eu não consegui um emprego, apesar de eu ter as qualificações necessárias. Repare que após o although, no segundo exemplo, eu tenho o I, que é o sujeito, e o had, que é o verbo. Agora vamos ao card número 3, falando sobre in spite of ou despite. Bom, depois de in spite of ou despite, a gente usa um substantivo, a gente pode usar um pronome ou pode usar o verbo com ing. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. In spite of the rain, we enjoy our holiday. Apesar da chuva, que é um substantivo, então, in spite of the rain, apesar da chuva, nós curtimos nossas férias. Segundo exemplo, I didn't get the job in spite of having the necessary qualifications. Eu não consegui um emprego, apesar de ter as qualificações necessárias. Depois do of, having, o verbo está com ing, mas mesmo assim funciona como infinitivo. Vou explicar isso em uma aula bem detalhada para vocês. Terceiro exemplo. She wasn't well, but in spite of this, she went to work. Ela não estava bem, mas apesar disso, o this, depois do of, um pronome, ela foi trabalhar. E o último exemplo. In spite of what I said yesterday, I still love you. Apesar do que eu disse ontem, eu ainda te amo. Então, o what, outro pronome vindo depois do of. Ok? Esse foi in spite of ou despite, seguido de nome, substantivo, pronome ou ing. Bom, pessoal, neste último card, só lembrando para vocês que despite é a mesma coisa que in spite of, só que despite não tem o of, ok? Exemplo, she wasn't well, but despite this, she went to work. Ela não estava bem, mas apesar disso, ela foi trabalhar. Não tem o of depois do despite. O of existe só como in spite of. Bom, pessoal, essa foi a conjunção apesar de em inglês, que a gente sabe que a gente pode falar de três maneiras: although, despite e in spite of. Agora você sabe como falar, cada uma com sua característica peculiar. Não se esqueça, inscreva-se no canal Next English para aprender o verdadeiro inglês falado. Apoio Plastic Center, referência em procedimentos de cirurgia plástica com corpo profissional especializado e equipamentos de última geração. Logos Concursos, mais de 1.200 vidas transformadas em 20 anos de história. Logos Concursos, quem conhece, confia. Odontocin, clínica especializada em ortodontia, estética, lentes de contato e odontologia biológica com ênfase em ozonioterapia.